Shalom, lekulam Israelitim, Shalom, lezarim, shergeluim lev, Shalom leka, asher mistatef otanu be-rate Allah shelanu be-YouTube. Shalom para todos os israelitas. Shalom para os estrangeiros de corações sinceros que amam a Torá. Shalom para você que acompanha o nosso canal no Facebook, no YouTube. E hoje eu quero falar sobre um item muito importante, sobre o Maaser, o dízimo. Mas antes, eu quero pedir encarecidamente, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos, para que o nosso canal seja monetizado. Ainda necessitamos de 388 inscrições. E também agradecer a todos vocês que têm orado pelo nosso trabalho de divulgação da Torá em Israel e em outros países do mundo, aqui no Brasil. E também agradecer por aqueles homens e mulheres de bons corações que têm enviado as suas ofertas, os seus dízimos, as suas sedacote, as suas doações. Agradecemos de todo os nossos corações. E então vamos para o item de número 78 hoje. Dar o dízimo Maaser. Vaikra 27. Vaikra 27. Vaikra 27. Ou seja, Levítico 27. Capítulo 27, versículo 30 a 34. E todo o Maaser da terra, e da zerá da terra, da semente da terra, ou do fruto da eides, será de Yahweh, Kadosh a Yahweh. E se um homem realmente resgatar qualquer do seu Maaser, ele deverá acrescentá-lo com a sua quinta parte. E relativo ao Maaser, o dízimo do gado ou do rebanho, todo o que passar debaixo da vara, o Maaser será Kadosh a Yahweh. Ele não investigará se é tov ou é mau, se é bom ou é mau, nem ele o trocará. E se ele o trocar, então eles e aquilo pelo que for trocado serão Kadoshim, não serão resgatados. Esses são os mitzvot que Yahweh ordenou a Moshe para os filhos de Israel no Ar Sinai, ou seja, no Monte Sinai. Bom, hoje, atualmente, o dízimo tem sido um assunto controverso no meio do povo de Israel, das 12 tribos de Israel. E no meio também dos gentios. Mas eu gostaria de ressaltar a importância da Torá. O dízimo está escrito na Torá. Não tem como nós apagarmos o que o Eterno escreveu, né? No 30 aqui ele diz: e todo o Maaser da terra, e da semente da terra, e do fruto da eides, será de Yahweh, Kadosh a Yahweh. Então, do fruto da terra vem o dinheiro, do fruto da terra vem o ouro, vem a prata, vem os animais, vem tudo. E os justos que guardam a Torá, o que está escrito, não tem nenhuma dificuldade em guardar os dízimos. Ou seja, em devolver o seu dízimo. Por isso que lá em Malaquia 3:10, o Eterno, 9:10, o Eterno diz: no que me roubais?
no dízimo, nas ofertas alçadas. Isso falando com o povo de Israel. O Eterno não mudou. Quem mudou foram o povo. A semente de Israel é a mesma no meio das nações. Então, a diferença entre aqueles que guardam a Torá é seguir pelo que está escrito. Não buscar interpretações de homens para negar os mandamentos do Eterno. Não buscar fazer da sua própria maneira, da sua própria interpretação para anular o que está escrito, que o Eterno deixou escrito. Nós vemos o que o Eterno fala e ao Shua Ben-Nun. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Ele diz, vamos até ler para que tenhamos uma interpretação melhor. Né? Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Somente ser forte e muito corajoso, para que tu possas guardar e fazer de acordo com toda a Torá, que Moshe meu Eved te ordenou. Não te desvie dela para a direita ou para a esquerda, para que tu possas prosperar onde quer que fores. E este rolo da Torá não separe de tua boca, mas tu meditas nele de dia e de noite, para que tu possa guardar, para fazer de acordo com tudo que está escrito nele. E então tu farás teu caminho prosperar, e tu terás tov e sucesso. Bom, o dízimo está escrito conforme nós lemos, né? Lá em Vaikra 27, Torá, saiu da boca do Eterno. E todo o maaser da terra, o dízimo da terra, e do azerá da terra, e da semente da terra, ou do fruto da eites das árvores, será de Yahweh, é Kadosh a Yahweh. Bom, o que nós estamos vendo hoje na face da terra, em toda a terra, é um espírito de Kamsanut, ou seja, o espírito de avareza, que tem tomado conta das pessoas. 90% das pessoas estão aí na internet, nas redes sociais, vilipendiando o dízimo, a ordenança do dízimo, vilipendiando. Por isso que a Torá, ela é clara, né? Procura seguir pelo que está escrito. Quem ordenou para Moshe escrever foi o Eterno Yahweh. Ele vai cobrar no último dia. Nós vamos ser julgados por esta lei que eu estou lendo. Por isso que lá em Apocalipse 20, vamos até ler, em Guiliana, Apocalipse 20, ou 21, vamos ler mais. Diz assim, 21, 8. Mas quanto aos medrosos, aos descrentes, e aos abomináveis, aos assassinos, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos terão sua parte no lago, que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, quer dizer. Muitos estão idólatras ao dinheiro, né? Às vezes pagam até caro para ir num show de uma determinada banda de rock, ou de um sambista, ou de um cantor popular, ou um jogo de futebol, ou para ajudar o seu time, mas para cumprir o mandamento do Eterno. Às vezes vem aquele espírito de Kamsanut, de avareza, e a pessoa deixa de ajudar
na obra do Eterno, devolvendo o seu dízimo, fazendo a sua doação para a obra do Eterno. Então, está escrito, e os justos seguirão pelo que está escrito. Ninguém tira do coração do justo o que está escrito. A lã não pesa para a ovelha, agora ela pesa para o bode, ela pesa para o cabrito, ela pesa para todos os animais que são diferentes das ovelhas. Por isso que o Eterno, no terreno de número 100, ele disse: vós sois ovelhas do meu pasto. Aleluia. Bom, então, quando falamos do dízimo, o dízimo é estatuto perpétuo. Está lá em Números 18, 21 a 24, depois você lê lá. Então tinha aquele dízimo, que era o geral que a pessoa oferecia na cidade, que está em Devarim 14, 22 a 29, e Levítico 27, 30 a 34, que nós lemos. Depois tinha o dízimo, em Devarim 14, 23 a 26, usado nas festas, que era o segundo dízimo. Depois tinha o terceiro dízimo, recolhido para o homem pobre, o levita, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Devarim 14, 28 e 29. E o Cohanim, os Cohaninhos, quando recebia o dízimo, eles tinham que dar o dízimo dos dízimos. Eu aqui ajudo outros rabinos dando o dízimo dos dízimos meus. E quando a pessoa também recebia o dízimo, quando o Cohen recebia o dízimo, ele tinha que abençoar o povo com a Birkat Kohani, com a bênção sacerdotal, porque é outro mandamento. Ele não pode falar muito obrigado. Ele não pode falar, eu te agradeço, colocar o dinheiro no bolso. Ele tinha que abençoar o povo com a Birkat Kohani, Ivarechá, Yahweh, Veishemerechá, Yair Yawa, Panai Valechá, Veihunechá, Issa Yawa Panai Valechá, Veasemulechá, Shalom. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Eterno tenha piedade de ti, o Eterno levante o seu rosto sobre ti e te dê a Shalom. Está lá em Bemidbar, Números, capítulo 6, do versículo 24 ao 27. Bom, tem pessoas que às vezes não querem dar o Máser. Então, arruma muitos subterfúgios. E eles falam, olha, o dízimo era dado em mantimento. Depois, eles não dão não em mantimento, não dão em ouro, prata, em dinheiro, não dão em nada. É o espírito de avareza, de Kamsanut. Outros argumentam, não existe levita, mas hoje para nós dar os dízimos. Você vê que as interpretações negativas contra o dízimo são muitas, mas a Torá, as Escrituras desmente todo eles, porque o Eterno disse, nunca faltará o sacerdote o levita diante de mim, nunca faltará o sacerdote levita diante de mim. E porque se fosse assim, se faltasse o sacerdote levita, não poderia nem ensinar a Torá, nem rabinos poderia tomar tzedakah, nem pastores poderia tomar as ofertas, ninguém poderia receber nem contribuição. Então, eu estou aqui só me localizando para me te mostrar esse versículo. Nunca faltará levita diante de mim. Então, está lá em Jeremias 33, 18. Depois você pode ler Jeremias 33, 21. Ishaial 66, 19 a 21.
todos falam que não faltará homem dos sacerdotes levitas diante do Eterno. Eles estão espalhados no Brasil, em Israel, em vários cantos da terra. Então, a Torá, ela é para ser lembrada. Devarim 30, Devarim 12, Devarim 4, 5. O Eterno diz que quando nós estivéssemos no meio das nações, nós, semente de Israel, nós temos que lembrar desses estatutos e juízos que saíram da boca do Eterno, porque nós vamos ser julgados por eles. Lá em Gileana, Apocalipse, fala que abriu-se os céus, o Shamai, e a arca do concerto foi vista novamente, com saraivas, trovões, relâmpagos, né? E toda a humanidade foi julgada, cada um segundo as suas obras. Então, quando falamos do maaser, do dízimo, né, nós vemos que lá em Ezequiel 44, 29 e 30, de tudo, Ezequiel fala de tudo. Olha que Ezequiel não está nem em Israel, ele está lá na terra dos caldeus. Ele diz, de tudo que se colher, né, os filhos de Israel ganhar, colher do ouro, da prata, do gado, né, levai ao correm, para que ele possa repousar a bênção sobre a sua casa. Então é o correm que determina a bênção sobre a sua casa, conforme está escrito na Torá. Aleluia. Né? E em Shemot, Êxodo 25, 1 e 2, o Eterno diz, levanta homens e mulheres de bons corações para trazer as ofertas para mim, porque sempre teve homens dos corações duros, mulheres dos corações duros, que se recusam a devolver aquilo que é do Eterno. Porque as ofertas, né, como disse Davi, quando ele angariou as ofertas, né, separou os dízimos, né, ele, para a construção do templo do Eterno, e ele, tendo um bom coração, ele jamais, né, se negou a dar aquilo que era do Eterno. E Davi, que nós vamos até ver, né? Davi, lá em Aleph de Vrei Hayamin, ou seja, 2 Crônicas 29, 14. Ele diz assim, graças te dou, Eterno, porque tudo vem de ti, e do que é teu, nós te damos. É o Eterno que te dá o teu salário, que te dá o teu ouro, te dá a tua prata, te dá tudo, e ele pode tomar a qualquer momento. Ele que te dá tudo, te dá saúde para você ganhar, né, o seu salário, né? Então, por que não lembrar daquilo que o Eterno ordenou na Torá? Certamente dareis o dízimo de tudo. E nós vemos que os israelitas, eles ofereceram lá em Ava, na Babilônia, né? Êxodo, capítulo 8, versículo 24 a 30. E o dízimo de Abraham, também nos carvalhais de Mangue, entre os amorreus, né, na Mesopotâmia, né, Gênesis 14, 18 a 25. Né. E a Torá é clara, nós não podíamos nem demorar para pagar os dízimos. Né. Está lá em Êxodo 22, 29. Né. E os dízimos, ele não era para ser usado para a pessoa contar história nas sinagogas, tradições humanas, na sinagoga, nas igrejas, nas mesquitas. O dízimo é para a pessoa ensinar a Torá, igual estou lendo, item por item da Torá, estatutos e juízos. Né? Dízimos para os sacerdotes e levitas dedicarem a lei
Torá do Eterno, segundo Crônicas 31, 4 a 10, segundo Reis 12, 16. Né? Então, quem não dá o dízimo, peca. Está escrito em Número 18, 32. Né? Eu vou até ler esse texto para você, Número 18, 32. Números 18, 32. E vós não levareis, vou ler aqui do Vou ler do 28. Assim vós também oferecereis uma oferta de terumá e água, de todo vosso maaser, dízimo, que vós receber dos filhos de Israel, e vos dareis a terumada e água a Harão o corno. Fora todos vossos presentes, vós oferecereis toda oferta de terumá e água, todas, dentre as melhores dela, a parte kadosh delas. Então tu lhe dirás, quando vos levantardes, o melhor deles será contado aos leviim, como a produção da eira e como o aumento do lagar. E vós a comereis em todo lugar, vós e vossas casas, porque isso é a vossa recompensa pelo vosso serviço no mexicano da congregação. E vós não levareis pecado por causa disso, quando vos levantardes o melhor deles, nem vos macularei as coisas kadoshim dos filhos de Israel, para que não morrais. Então, quando a pessoa não leva o dízimo para aquele que ensina a Torá, o corre, o sacerdote ou o ancião, ele peca. Ele peca. Né? Porque ele simplesmente proíbe o sacerdote de dar o dízimo dos dízimos, que é outro mandamento. Então, uma coisa está vinculada à outra. Um mandamento da Torá não pode anular o outro. Né? Bom, ainda tem uma série de versículos na Torá que comprova isso, e nos profetas. Né? Ninguém obriga você a dar o dízimo, não. Você faça apenas uma autoavaliação sua diante do Eterno. Se você está guardando corretamente os estatutos e o juízo da Torá, principalmente na questão do maaser, do dízimo. Né? Bom, nós não proibimos ninguém aqui em Pereira Barreto dar o dízimo e nem nós obrigamos ninguém a dar o dízimo. Cada um dá segundo o seu coração, porque diz que o Eterno ama aquele que dá com alegria. Shalom, shalom para todos vocês.